Olá, boa noite. Boa noite. Os apelos do Papa Francisco para o fim da guerra na Ucrânia. A violenta e trágica página da história mundial completa um ano. A Arquidiocese de São Paulo celebra missa em favor da paz na Ucrânia. No litoral norte de São Paulo, mais de 4.000 desabrigados. E a solidariedade dos brasileiros se faz ainda mais necessária. Liberado desde o início da semana, pagamento do abono salarial PIS/PASEP já movimenta sistema bancário. Uma campanha para manter o pronto atendimento de hospital referência no Vale do Paraíba. E a incrível história de um menino que usa videogame para evangelizar. Está no ar o Canção Nova Notícias. A serviço da vida e da esperança. Há exatamente um ano começava a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ao longo desse tempo, milhares de vidas inocentes foram perdidas. Por causa do grande número de mortos e do sofrimento dos que estão na área de conflito, o Papa Francisco tem se mobilizado para que esta guerra termine de uma vez por todas. 24 de fevereiro de 2022, o mundo acordou com a explosão de uma guerra armada no leste da Europa. A ofensiva militar da Rússia se lança em território ucraniano. Ao longo desses 12 meses, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin reiterou repetidamente a disponibilidade da Santa Sé para mediar e promover um caminho de diálogo e cooperação. Papa Francisco clama a atenção do mundo para o povo da Ucrânia e pede o fim do conflito. Supplicandolo di fermare anche per amore del suo popolo questa spirale di violenza e di morte. O mês seguinte começa com um dia de jejum promovido pelo Pontífice para a paz na Ucrânia. Na audiência geral de 2 de março, o Santo Padre lembra que a Polônia foi o primeiro país a abrir as fronteiras e acolher os refugiados ucranianos. Na oração do Ângelus, Papa Francisco cita os cardeais Konrad Krajewski e Michael Cerny, que foram à Ucrânia ajudar o povo. No meio do mês de março, ele conversa em uma videochamada com o patriarca Kirill, de Moscou. A sala de imprensa do Vaticano diz que eles conversaram sobre a guerra na Ucrânia e o papel dos cristãos e seus pastores para garantir que a paz prevaleça. Dias depois, Francisco consagra a humanidade, em particular os povos da Rússia e da Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria. Questa bandiera viene dalla guerra. No final da audiência, em abril, o Papa mostrou uma bandeira que tinha vindo da cidade martirizada de Bucha e deu as boas-vindas a um grupo de crianças da Ucrânia no palco da Sala Paulo VI. No dia 8 de maio, muitos fiéis se reúnem em torno da venerada imagem de Maria no Santuário de Pompeia para rezar. O Papa, depois da Regina Coeli, confia a ela o ardente desejo de paz de tantos povos que em várias partes do mundo sofrem com o insensato infortúnio da guerra. Em junho, a primeira audiência geral é marcada por um apelo. O bloqueio das exportações de trigo da Ucrânia, do qual dependem as vidas de milhões de pessoas, especialmente nos países mais pobres, é motivo de grande preocupação. Por favor, não use o trigo, um alimento básico, como arma de guerra. Em uma nova conversa telefônica entre o Papa e o presidente Zelensky, o próprio chefe de Estado ucraniano deu a notícia que, em um Twitter, falou dos horrores de seu país e expressou gratidão ao pontífice por suas orações. Em seu discurso aos jovens do evento Economia de Francisco, o pontífice cita a guerra na Ucrânia. Você está vivendo sua juventude em um momento difícil, a crise ambiental, depois a pandemia e agora a guerra na Ucrânia. Francisco, em uma carta dirigida ao povo ucraniano, expressa sua dor pela loucura absurda da guerra. Não esqueçamos, um Natal sim, em paz com o Senhor, sim, mas com os ucranianos no coração. Na festa do batismo do Senhor, o pensamento do pontífice no Ângelus foi, em particular, as mães das vítimas da guerra na Ucrânia. Que hanno perso i figli soldati,
siano ucraini, siano russi. E hoje, um ano depois, o Papa Francisco incansavelmente continua a ajudar concretamente a população que sofre com a guerra e a clamar pelo fim do conflito. Restiamo vicini al martoriato popolo ucraino che continua a soffrire. E chiediamoci, è stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? É nítido quanto o Papa Francisco tem se compadecido com essa situação, não é mesmo? Em São Paulo, a sexta-feira foi marcada com uma missa pela paz na Ucrânia. A celebração aconteceu na Catedral da Sé. Sidney Fernandes conta para nós como foi esse momento. Boa noite, Sidney. Olha, Wallace, a celebração aconteceu ao meio-dia naquela que é considerada a igreja mãe da capital paulista. Boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem. Na Santa Missa, houve um momento em que os fiéis foram levados a recordar e refletir a tragédia humana que acontece na Ucrânia e que completa um ano. E não é de hoje que o Papa Francisco tem levantado incansavelmente a bandeira pela paz naquela região do mundo. Ao meio-dia desta sexta-feira, os sinos da Catedral da Sé soaram em sinal de oração comum pela paz, recordando um ano da invasão das tropas russas no território ucraniano. A celebração eucarística, presidida pelo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, contou com a presença de autoridades civis, da comunidade ucraniana, refugiados e do cônsul honorário da Ucrânia em São Paulo. Rezemos, façamos jejum, sim, na intenção da mudança nos corações, das mentes, da cultura da guerra. Cerca de 600 mil ucranianos vivem no Brasil. De acordo com o último levantamento divulgado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, os conflitos já deixaram pelo menos 8 mil civis mortos. Precisamos realmente da intervenção divina de Jesus e de Maria. Não temos a dúvida disso, para que os homens sejam iluminados, para que eles queiram a paz. A cantora ucraniana Natália, que prefere não ter o sobrenome identificado, chegou ao Brasil em março do ano passado. Foi acolhida por amigos e pela Igreja Católica Ucraniana. No primeiro tempo, isso foi bastante difícil. E eu não sabia português bastante para conversar. Eu um pouco sabia, mas não tive prática. A refugiada nunca imaginou ter que deixar seu país, familiares e amigos por causa de uma guerra, mas afirma que está bem. Uma de suas maiores alegrias é cantar na igreja. Eu gosto. Canto na igreja e aqui também eu gosto muito. Boas pessoas, geralmente no Brasil, boas pessoas que eu conheço. E para mim, eu senti aqui é bom. E falando ainda do conflito entre Rússia e Ucrânia, impossível não lembrar do importante trabalho realizado pela Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. A entidade apoia pelo menos 300 projetos de auxílio às dioceses e aos refugiados da guerra. A missão realizada pela Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre em território ucraniano completa 12 meses. Desde o início da guerra, a ACN socorre e fornece assistência aos civis ucranianos. Logo nos primeiros dias, 2.274 refugiados foram acolhidos pela Fundação. O trabalho também dá suporte aos mais de 15 mil religiosos, entre sacerdotes, freiras e leigos, que atuam no país e se dedicam à ajuda a dioceses católicas, latinas e gregas, apoiando com auxílio existencial, alimentos e serviços básicos, transporte, geradores e sistemas de isolamento ou aquecimento e apoio aos refugiados e soldados. Muitos seminários e outros edifícios da igreja abriram suas portas para as famílias que fugiam do conflito. Ajuda a Igreja que Sofre é uma fundação pontifícia, ou seja, ligada diretamente ao Papa. Sua missão é ser presença da Igreja
e socorro imediato às pessoas ou grupos que sofrem perseguição e opressão religiosa e social, ou que estejam em necessidade. Trabalho realizado por meio de informações, orações e projetos que atendam de forma prática a essas realidades. Olha, Wallace, daqui a pouco eu volto para falar de um novo alerta da Defesa Civil para chuva forte em várias regiões do estado de São Paulo. Até já. Valeu, Sidney. E neste dia em que lembramos um ano do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o movimento Comunhão e Libertação realiza em Brasília um encontro com o Núncio Apostólico. O evento trata a profecia pela paz, na ótica do Papa Francisco. Vamos à capital federal conversar com a repórter Camila Castro, que tem mais detalhes. Boa noite, Camila. Oi, Adriana, muito boa noite para você, boa noite ao Wallace e a todos que estão acompanhando a TV Canção Nova nesta sexta-feira. Exatamente, Adriana, o objetivo é promover iniciativas de oração e também discussão aí em combate sobre essa guerra que está acontecendo aí entre Rússia e Ucrânia há um ano, né? Bom, o Núncio Apostólico no Brasil recebe, então, representantes do movimento Comunhão e Libertação para dialogar sobre esse assunto. Eu vou conversar agora, então, com o Marco Montraz, ele que é responsável nacional por Comunhão e Libertação. Muito obrigada pela sua presença aqui na TV Canção Nova. Bom, o evento começa daqui a pouquinho, já está tudo pronto. Queria que você já adiantasse, então, para a gente aqui, qual que é a importância desse debate. Então, boa noite a todos. Obrigado pela possibilidade dessa fala. Essa iniciativa nasce porque, recentemente, mês passado, o Papa recebeu o nosso movimento de Comunhão e Libertação na Itália, na Praça de São Pedro, numa audiência. E no final da fala dele, ele convidou a gente a acompanhá-lo na profecia pela paz. Ele falou expressamente o porquê, porque ele falou que o mundo está vivendo um momento que é assustador, não? E nós sabemos da guerra que tem na Ucrânia, na Rússia, mas também em outras partes do mundo. E também sabemos que não é só de guerra que estamos falando, mas de um clima, né? de uma forma de viver que muitas vezes parece que precisa de algo, precisa de uma profecia talvez nova. Então, nós quisermos recolher esse convite. Então, no mundo inteiro estamos fazendo esses encontros e aqui no Brasil convidamos o Núncio para poder fazer esse encontro com a gente. Marco, muito obrigada pela sua participação, um excelente evento. Bom, se você que está em casa nos acompanhando agora, tiver interesse também de acompanhar aqui, olha só, você pode entrar aí no canal do YouTube, Movimento Comunhão e Libertação. A partir das 7h30, então, o evento será transmitido. Ótimo fim de semana para vocês. Estamos de volta e agora um assunto no mínimo preocupante: a sexualização de crianças e adolescentes. Pode acreditar? O tema virou projeto de lei e um grupo de deputados tenta criar uma frente parlamentar para impedir esta aprovação tão difícil de entender. Isso é assunto para Brasília. Quem tem os detalhes é Ronaldo da Silva. Boa noite. É difícil de entender e de aceitar, não é mesmo? Boa noite a você e boa noite também a tanta gente que agora nos acompanha. O requerimento para montar a frente parlamentar foi protocolado na Câmara dos Deputados e agora busca apoio de outros parlamentares para a instalação. É necessário, no mínimo, 198 assinaturas. Veja na reportagem de Pamela Maria e Gustavo Galdino. O projeto de autoria do deputado Messias Donato tem a finalidade de discutir políticas públicas para garantir a proteção da integridade física, psíquica e moral no desenvolvimento de crianças e adolescentes. É dever da família, né, prover proteção, além de outros destaques, né, que a própria Constituição e o Estatuto da Criança nos traz quanto responsabilidade, quanto pai, mãe e principalmente quanto atores políticos. Dados divulgados pelo governo revelam que em 2022, 79% das vítimas de denúncia de estupro foram crianças e adolescentes. O número é superior ao registrado em 2021, quando 76% dos menores foram diretamente afetados pelo crime, nas mais de 4.000 denúncias.
A psicóloga faz um alerta em relação à sexualização infantil. A hipersexualização também mexe com a parte cognitiva da criança e do adolescente, porque ela altera o funcionamento hormonal dessa criança, prejudica a vida deles num todo. Eles passam a apresentar letargia, desânimo, tristeza, e isso pode evoluir para uma patologia, uma depressão, uma ansiedade generalizada, crises de pânico. Prejuízos comportamentais também estão entre os malefícios da sexualização infantil. Acontece muitas vezes uma regressão no comportamento, porque o comportamento dele é muito infantilizado para a idade que ele tem. Esta outra especialista orienta que falsas informações sobre a sexualidade contribuem para a hipersexualização dos menores. Isso vai desde uma forma de dançar, uma forma de se vestir, um tipo de comportamento. A profissional também faz um alerta aos pais. É preciso redobrar a atenção às crianças. Nossas crianças precisam ser protegidas, não só no momento presente, mas para que no futuro elas também consigam se relacionar bem, consigam ter uma vida emocionalmente saudável e relacionamentos seguros a partir daquilo que elas conseguiram se desenvolver ao longo dos anos. E mudando um pouco de assunto, a partir de abril, mais de 2 milhões de trabalhadores poderão sacar o abono salarial do PIS/PASEP referente a 2021. Com o novo processamento de dados realizado pela Dataprev, mais pessoas terão acesso ao benefício este ano. O abono salarial começou a ser pago no dia 15 deste mês a trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. A partir do mês que vem, mais de 2 milhões de pessoas entrarão na lista para receber o pagamento referente ao ano de 2021. A Dataprev, estatal responsável pelo cadastro de trabalhadores, fez um novo processamento de dados que resultou na liberação do benefício a mais pessoas neste ano. A nova listagem estará disponível a partir do dia 5 de abril. Com a medida, o número de beneficiários com abono salarial do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público salta de 22 milhões para 24 milhões em 2023. Para o Ministério do Trabalho e Emprego, a mudança melhorou a identificação das divergências na Receita Federal e agilizou o procedimento. A correção dos dados por parte do empregador ou do trabalhador passa a ocorrer de forma automática, com base no cruzamento de informações. Pessoas que trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos, podem receber o abono. E nós voltamos agora com um desafio bem interessante. É o desafio Pix, isso mesmo. É que estamos na reta final da campanha do projeto Dai-me Almas do mês de fevereiro. E o desafio Pix é para você que quer ajudar a Canção Nova usando a chave Pix. doação@cançãonova.com. Você pode contribuir com nossa obra de evangelização. A sua doação de R$10 ou mais usando o Pix vai ser destinada à Rádio Canção Nova. Aí você não precisa enviar comprovante de depósito não, viu? Nós chegamos à porcentagem de 70% da nossa meta deste mês de fevereiro, essa meta mensal, e a iniciativa de sócios e benfeitores vai com certeza nos ajudar a fechar o mês sem dívidas. Desde já o nosso muito obrigada. O desastre natural em São Sebastião, no litoral norte paulista, deixou entre desalojados e desabrigados mais de 4.000 pessoas e provocou pelo menos 54 mortes. 6 dias após a tragédia, dezenas de vítimas ainda estão desaparecidas. E a fraternidade tem prevalecido e motivado muitos a colaborarem com os que sofrem. Emerson Tercini e Genilson Passetti estiveram mais cedo no local e mostram algumas iniciativas. Boa noite para vocês aí no estúdio, boa noite a todos os que acompanham o Canção Nova Notícias. Em meio a tanta dor e tristeza por conta da situação de momento aqui em São Sebastião e em todo o litoral norte, 2 palavras se destacam: esperança e solidariedade. Isso porque doações de todo o Brasil chegam aqui à matriz de São Sebastião, no interior paulista, que sofreu por conta das chuvas há 6 dias, né? Amanhã, então, se completa uma semana, infelizmente, desta tragédia que assola o nosso litoral norte paulista. Para falar
falar mais a respeito deste assunto, eu vou conversar com o padre Alessandro Henrique, que é pároco aqui da Matriz de São Sebastião. Padre, obrigado por aceitar o nosso convite. Como tem sido essa rotina de doações, de carinho das pessoas aqui na Igreja Matriz, recebendo todo esse aparato aqui, por gentileza? Grande foi a tragédia, mas com a esperança que o povo brasileiro traz no coração, maior tem sido essa solidariedade. Então, assim, é louvar e bendizer a Deus por tudo que estamos vivendo e poder compartilhar aquilo que possa aliviar o sofrimento das pessoas. Graças a Deus aqui tem sido um centro de triagem de roupas, chegaram também alguns alimentos. A solidariedade é o abraço de Deus e o que cada um puder fazer. Como uma amiga que me escreveu, ela disse: Padre, sejam os nossos braços, que nós seremos os vossos joelhos. Então é isso, eu acho que tem aqueles que estão estendendo a mão, colaborando, então aqueles que estão de joelho rezando, ainda mais nesse tempo da quaresma. É momento de unir a fé e a caridade, o amor ao próximo, e o Brasil está dando esse exemplo. Com certeza. E também com relação à Canção Nova, felizmente, nós temos uma boa notícia: 13.500 litros de água potável serão doados pela Canção Nova e pretendem chegar aqui na cidade de São Sebastião hoje e também amanhã. Qual que é o sentimento? Um alento em meio a tanto caos, não é mesmo? Estive com sede e me destes de beber. Estamos vivendo o Evangelho. Obrigado. Com certeza, Padre, obrigado pela sua presença conosco, que Deus abençoe, força e coragem para todos nós. Lembrando que você que quer contribuir com a cidade de São Sebastião, pode procurar a sua diocese, né? As Cáritas diocesanas espalhadas por todo o país estão enviando doações para cá, para o litoral norte. Então procure a sua paróquia, procure a sua diocese e faça o bem para o próximo. Viva de fato o Evangelho, como disse o Padre Alessandro. E a gente encerra esse boletim, peço licença para você aí de casa, o Genilson Passetti vai estar mostrando aí a movimentação aqui na paróquia de São Sebastião, a igreja matriz da cidade. Muita solidariedade do povo de Deus. Eu volto com vocês aí no estúdio de São Sebastião, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias. E o estado de São Paulo ainda continua em alerta por causa dos temporais, principalmente no litoral norte. Vamos às informações da previsão do tempo para este final de semana. Fernanda Ribeiro. Oi, Wallace, boa noite a você, boa noite, Adriana, e a todos que nos acompanham. A semana termina com nuvens carregadas, principalmente entre o sul, sudeste e centro-oeste do país. Aqui no sudeste, a situação ainda é preocupante em muitas áreas. O litoral norte paulista segue em alerta. A Defesa Civil de São Paulo informou que há condições para chuvas intensas. Vale lembrar que, em caso de emergência, a Defesa Civil atende pelo número 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. A circulação dos ventos provoca o aumento das instabilidades no interior da região sul e pode provocar temporais localizados. O mesmo acontece no leste de Goiás, no norte do Mato Grosso e no sul do Mato Grosso do Sul. As áreas de chuva diminuem no norte, mas ainda pode ter temporais entre o Pará e o Amapá. Tempo firme no oeste do Acre, nessa área e também nessa faixa entre a Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Temperatura mínima para amanhã, então, de 19 graus em Goiás e em Minas Gerais, e a máxima, como revela o nosso mapa, de 33 graus no Acre. Nesse final de semana tem acampamento Jovens Sarados em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, e por aqui pode ter chuva ainda, mas vai fazer calor. Máxima de 32 graus no sábado e também no domingo. Ótimo final de semana para você que nos acompanha e para vocês também, Adriana, Wallace. Obrigada, Fernanda. E agora vamos voltar a São Paulo, porque a Defesa Civil emitiu um alerta de fortes chuvas na Grande São Paulo. Sidney Fernandes conta para nós para quais regiões do estado esse alerta é válido. Pois é, Adriana, estão na lista da Defesa Civil a região metropolitana de São Paulo, o litoral paulista e também o Vale do Paraíba. E olha, de acordo com o comunicado da Defesa Civil, a previsão é de que haja pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e até granizo em algumas regiões do estado. Além de toda a Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte, o alerta também vale para a Serra da Mantiqueira
e Vale do Paraíba. Os avisos são encaminhados à população por SMS e, por isso, é muito importante que os moradores dessas regiões fiquem em estado de atenção para evitar tragédias. Antes de encerrar, vamos falar um pouco de cinema. É que a partir do dia 4 de março estreia nas telonas do Brasil o documentário Coração de Pai. O filme reúne testemunhos de pessoas com São José e um pouco de história do pai adotivo de Jesus. Aline Mércio tem os detalhes. Com o coração de pai, José amou Jesus. Essa afirmação é do Papa Francisco, feita no aniversário da declaração de São José como padroeiro universal da Igreja. Um dos momentos lembrados no documentário, que estreia nos cinemas em março e leva o nome do termo usado pelo pontífice referindo-se ao santo, Coração de Pai. Nós vamos conhecer um pouco mais da história desse homem misterioso, que é São José, pai de Jesus e patrono da Igreja. Como São José atua hoje? A pergunta é subtítulo do filme documentário que também traz testemunhos de devotos do santo, relatos de diversas regiões do mundo. Bastante relevante os depoimentos, as histórias em diferentes lugares do mundo, porque muitas vezes a gente fica um pouco mais ali no passado, né? Como a gente fala muito e ouve falar de São José, um homem mais frágil, um homem quieto, um homem silencioso, mas ele é um homem de combate. Um testemunho de fé e milagres graças à intercessão de São José. As histórias vão desde artistas que se converteram ao fazer a escultura do patrono dos artesãos, até famílias que se inspiram no amor que o santo teve por Jesus e Maria. Um pai sabe o que é sofrer pela sua família, por não ter uma casa ou comida para oferecer à sua esposa e filhos. Por isso, São José nos ajuda tanto. O filme será exibido inicialmente em ao menos 100 salas de cinema pelo Brasil. O público católico vai querer ir ao cinema porque é o padroeiro, é o grande padroeiro da igreja, é o nosso querido santo, então a gente tem uma boa expectativa de que o público vai ao cinema. Te entregaste por inteiro. Estamos de volta e vamos falar de dificuldades financeiras. Quem não as tem? O problema é quando a situação pode provocar o fechamento de instituições importantes para a sociedade. O Hospital Maternidade Frei Galvão, com 8 décadas de tradição e mais de 32 mil atendimentos por ano, corre o risco de fechar as portas. E para que isso não aconteça, a Fazenda Esperança realiza campanhas para manter o pronto atendimento na cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. O Hospital Maternidade Frei Galvão de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, é uma instituição sem fins lucrativos, gerenciada pelas Irmãs da Providência. Que ele fosse um hospital regional para atender toda a região aqui, visto a necessidade de um equipamento de saúde aqui na região, que a gente não tem um equipamento tão grande assim. Nos últimos meses, a administração da unidade enfrenta dificuldades financeiras. Após a pandemia, é a questão financeira que todos os hospitais estão passando, né? E por conta dele ser um hospital filantrópico e atender o SUS, a gente sabe que esse atendimento do SUS ele é defasado, né? Não cobre todos os custos. O Hospital Maternidade Frei Galvão trabalha há mais de 80 anos salvando vidas. São cerca de 32 mil atendimentos por ano. E para manter as atividades, a Fazenda da Esperança vem promovendo algumas ações em prol do hospital. Graças ao povo, muitas campanhas nas missas, sempre falava, fizemos várias lives, visitamos todas as firmas. No dia 25, Padre Alexandre vai cantar em Aparecida, esperamos muita gente. Os ingressos para o show beneficente podem ser adquiridos no Hospital Frei Galvão. Também é possível fazer doações via Pix. O gesto de cuidar dos enfermos é missão de amor ao próximo. Nós temos todo um trabalho de humanização, de aprofundar, de fazer com que os nossos colaboradores conheçam também o carisma das Irmãs da Providência, que é o amor a todas as pessoas, né?
e principalmente olhar o doente como se fosse a pessoa de Jesus Cristo. A gente que é do Vale do Paraíba sabe a importância desse hospital para a região, né, Adriana? Verdade. Vamos dar um pouco de assunto. Adriana, dá para você lembrar aí qual era a diversão preferida da sua infância? Jogar bandeirinha, queimada. Pois é, os tempos mudaram e olha só que legal. Em Atibaia, interior de São Paulo, um garoto conseguiu juntar a brincadeira de videogame ao amor que tem pela Igreja Católica. Quem foi atrás dessa história e conta tudo pra gente é a repórter Gabriele Dutra. Na infância, Rafael brincava de coroar Nossa Senhora em casa. Tinha o sonho de conhecer todas as igrejas do mundo e resolveu levar a devoção para um jogo de videogame. Eu fiz sozinho, até mostrei para minha mãe, porque eu tinha postado. Daí, quando eu fui mostrar para minha mãe, ela falou, bem legal. O menino começou pela construção da réplica do Santuário Nacional de Aparecida. Depois foi a vez da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Atibaia. Ambas impressionam pelas características realistas. Rafinha transformou a brincadeira em uma forma de evangelizar e também passou a publicar o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Meu público não é só de pessoas católicas, mas sim de outras religiões. Mas a maior parte sempre assiste o Evangelho e sempre entende que o que eu posto é evangelizar. E eu falava para ele assim, Rafa, a internet tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas ruins. Então, você usa a internet sempre para fazer coisas boas. Em pouco tempo, o vídeo viralizou nas redes sociais e atingiu milhares de pessoas. O canal de evangelização não parou mais de crescer. 68 mil inscritos acompanham diariamente o conteúdo religioso produzido no videogame. Eu fiquei bem feliz porque eu não imaginava que meu canal ia chegar onde chegou. E pelos comentários, isso me motiva sempre a estar postando mais e nunca parar. Os comentários revelam que as publicações inspiram a fé do povo. Algumas pessoas já fazem até pedidos. Tinha um comentário falando, faz uma cena bíblica, tipo a Arca de Noé. Então eu pensei, já que a Semana Santa é uma semana bem importante para a Igreja Católica, então por que não representar umas cenas da Semana Santa, só que no Minecraft? Acho que nossos filhos vão gostar, né? Uma bela surpresa, né? Uma bela iniciativa. O Canção Nova Notícias está terminando. Outras informações você confere no nosso site de notícias, noticias.cançãonova.com. Uma boa noite para você. Na segunda-feira, Reinaldo César está de volta ao Canção Nova Notícias e eu te encontro no Boletim de Notícias às 2h35 da tarde. Até lá, uma ótima noite e um abençoado fim de semana para você.